e hoje nós vamos falar sobre como identificar se meu filho tem transtorno de ansiedade. E quem vai falar sobre isso é a doutora Maria Cristina. Ela é psicóloga e trabalha com crianças e adolescentes. Bem-vinda, doutora! Primeiramente, Olá. agradeço por você ter vindo, né, e aceito o nosso convite. E falar sobre esse assunto é sempre muito bom, né? Eu que agradeço. É muito importante a gente falar sobre isso que está acontecendo muito, né, com as crianças e com os adolescentes. Gente, como a ansiedade está pegando em todas as idades, né? Sim, demais. Mas se você falar sobre a ansiedade, esse assunto tão importante para que realmente saibamos se os nossos filhos têm ou não a ansiedade, eu vou pedir para que a doutora faça uma breve apresentação falando um pouco da carreira profissional dela e o que fez ela escolher trabalhar com crianças e adolescentes. Bom, eu me formei em 2001, então tenho bons anos aí, né? Mas sempre comecei a trabalhar com a área acadêmica, trabalhava numa universidade e dava suporte aos alunos de 5º ano nos atendimentos. Depois, com o passar do tempo, eu fui começar a atender. E aí a demanda foi mais crianças e adolescentes, né? No meu caso, também sou da área de psicologia clínica e eu nunca tive afinidade com os atendimentos infantis e adolescentes. Vinha sempre mais situações de casais e adultos, e foi onde eu fui me especializando. Então, parece que cada ser humano realmente vem com um propósito, né? Sim. Mesmo que você queira ir para uma direção, as coisas vão para outra. Isso, verdade. E desde então você está atuando mais com criança e adolescente. Isso, mais com crianças e adolescentes. E a maior demanda é a ansiedade. Olha, bastante. Que coisa incrível. E qual a importância dos pais terem esse diagnóstico cedo? É importante porque, assim, como um problema de saúde, né? O transtorno vai se agravando. E aí pode levar a outros sintomas de depressão, a criança já começa a evitar situações que ele fica desconfortante para ele não vai, não quer ir, pode deixar de ir para a escola. Então, isso vai agravando com o passar do tempo. Entendi. E quais são os sintomas da ansiedade que os pais devem ficar atentos? A gente tem que ficar atento assim, se a criança começa com muitas crises de choro, né? Perceber as mudanças de comportamento. Então, se essa criança era uma criança alegre, fica mais fechada, mais quieta, se isola mais. É o inverso. A crise de ansiedade aparece assim, porque todo mundo entende a crise de ansiedade como agitação, inquietação, falta de foco. Então, mas os sintomas são assim. Olha que incrível. Exatamente. E porque a ansiedade é o quê? É uma preocupação, né? Excessiva, ou pavor excessivo de alguma coisa. Então, o que acontece? A criança fica assim, com tantas preocupações e acaba ficando com aquele medo terrível. Então, pode ser que ela se isola, não vai querer ir para a escola. Se o problema for na escola, não quer ir para a escola, né? Se está com uma ansiedade social, não quer ir em umas festinhas dos amigos. Então, a gente tem que ficar de olho em tudo isso. Mudanças de comportamento. Pode ter falta de apetite também, diminuir o apetite. Ela vai ficando apática. Exatamente. Então, qualquer mudança de comportamento é bom já dar uma investigada. Até tem um caso interessante para compartilhar com vocês aqui. Eu atendo os pais, né? E teve um período aí que teve, acho que foi um massacre na escola, não houve uma história dessa, que foi falado muito sobre isso, né? Apesar desses pais serem bastante cuidadosos e não deixar os filhos assistir televisão, noticiário, mas na escola se falava muito. O que aconteceu? Uma das filhinhas não queria mais ir à escola. Arrumava vários pretextos, às vezes tinha até febre na hora de ir à escola, porque entendia que poderia acontecer também na escola dela. E os pais tiveram um trabalho assim bem presente na vida dela e realmente levou ela para fazer terapia, porque deste incidente desencadeou várias outras coisas. É o pavor, né? Sim. Aquela síndrome do pânico até pode desencadear. Aquele medo terrível, assim, desproporcional à situação. E dentro do tratamento psicológico, como é o passo a passo? Primeiro é um diagnóstico que é feito? Primeiro é feito um diagnóstico para identificar mesmo se é a ansiedade, né? Ou outras coisas. E depois a gente faz uma psicoeducação com a criança.
que seria trabalhando isso? As questões, tudo no lúdico, né, com brinquedos, porque a criança não vai sentar e conversar e falar o que está acontecendo. Então, Entendi. É através de brincadeiras que a gente vai percebendo e trabalhando esses medos, essas preocupações das crianças. Então, ensinando a ela como agir nessas situações que deixam elas angustiadas. Do que nós falamos até agora, você consegue identificar se o seu filho, a sua filha, apresenta esse tipo de diagnóstico? Se sim, eu sugiro que você busque orientação profissional, porque isso é uma coisa bastante séria. Uma vez que isso marca, e se não é tratado, vai vir para a fase adulta, que aí eu pego os adultos que tiveram esses problemas na infância ou na adolescência. Então, para evitar que essa criança carregue isso para a vida toda, porque você pode ser um adulto hoje e deve se lembrar de situações que ocorreram lá na sua infância, que não foi tratada e hoje acaba sendo um dos problemas sérios, né? A gente sabe que, às vezes, ao invés de ser na escola, né, com aprendizado, com a educação em si, vai para a empresa, né? Sim, Ou para os relacionamentos, tomadas de decisões de modo geral, não é isso? Isso mesmo. Sim. Cris, para a gente continuar essa nossa conversa, eu gostaria muito que você falasse pelo menos 3 sintomas que são os mais presentes, assim, que os pais podem já se ligar. Então, crise de choro. Então, esse é a primeira, que eu já havia dito, né? Crise de choro. Quando a criança tem prazer em realizar uma atividade e, de repente, não quer mais, não gosta mais, vai ficando desanimado, isso também é bem preocupante. E a falta de apetite. São os 3 pontos principais. Sim. Então, olha aí que interessante. Está bem pontuado isso para que você observe o teu filho ou a sua filha aí nessa condição. Tanto pode ser na criança quanto no adolescente, né? Isso. E o isolamento também, né? Aquela criança ou adolescente que se tranca, fica direto no quarto, não conversa com ninguém. Então, a gente tem que acolher e ver o que está acontecendo. Por que está tão distante assim? Isso é importante. Você já está trabalhando aqui na saúde integrada há um bom tempo, não está? Já estou aqui há 5 anos. 5 anos trabalhando aqui conosco. Minha parceira de trabalho. Conta um pouquinho a sua experiência aqui conosco. Então, eu comecei a vir para cá quando eu estava trabalhando numa outra clínica que atendia só convênios. E, assim, os atendimentos de convênios estavam, assim, era um pouco tempo, então não dava para ser aquele atendimento especial para a pessoa, porque eu atendo, a duração da terapia é 1 hora. Então, eu estava atendendo em 35 minutos. Nossa, imagina atender uma criança em 35 minutos. Estava terrível. Às vezes 50 já não é suficiente, Exatamente. Né? Então, aí eu resolvi mudar e falar, não, vou partir para a clínica mesmo particular, né, para trabalhar melhor com os pacientes. E foi a melhor coisa. Porque aí a gente tem tempo, a gente pode, né, dar uma atenção maior. Inclusive, quando pedem para indicar uma psicóloga infantil adolescente, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é você, porque eu sei a profissional que você é. Que bom. Né? E a gente vê a melhora das crianças, assim, né? Inclusive, elas respondem rápido, né? O tratamento. É muito, assim... Mas a gente precisa também da ajuda dos familiares. Era isso que eu ia te perguntar. A gente precisa muito você faz disso. Orientando os pais também, porque aqui a criança vem 1 vez por semana. Tá. Então, esse trabalho tem que ser, assim, contínuo, em casa, né? Continuar com eles em casa. Como que é o procedimento, então? Você faz o diagnóstico, aí se identificou a ansiedade ou qualquer outro transtorno, você dá devolutivo para os pais, é isso? Devolutivo para os pais. E aí, a gente vai trabalhando em conjunto. Então, eu atendo a criança e, assim, quinzenalmente, eu vou atendendo os pais para orientações. Tá. O que os pais têm que ir fazendo junto em casa com a criança. Já aconteceu da criança ter a melhora, mas os pais precarem essa melhora da criança? Já. Até por ciúme. Você está ouvindo isso? Muitas vezes acha que o problema está lá na criança e às vezes nem Exatamente, sente. Porque tem muitos pais também que não aceitam que o problema é estrutural da família, né? Isso. Porque a gente tem que trabalhar com a família. Sim. Não é só a criança. Então, tem muitos pais que, quando recebem essa notícia, já não aceita muito, não. É a criança e pronto, eu não quero... Isso. Que fica mais fácil, né? Deixar isso
pelo ponto de vista da criança, e muitas vezes o conflito ele pode ser individual ou do casal, né? Até tem um caso muito interessante que eu vou trazer aqui. No passado, né, bem distante aí, eu atendi uma menina, mas ela tinha de 16 para 17 anos, e os pais entendiam que o problema era com essa adolescente, né? E foi trabalhando, e na verdade não era um problema seríssimo no casal. E aí, quando a menina resolveu a questão em si, que tinha para ser resolvida e se fortaleceu, toda a situação voltou para o casal, e o casal teve que se ver com essa história. Né? E tem muitas famílias que colaboram bastante, que percebem, e aí a gente percebe a mudança em todos, né? Então é muito legal isso também. Tá. Tem algum caso que você gostaria de compartilhar aqui? Eu sei que eticamente a gente não pode dizer nome, mas a situação no superficial, podemos passar para vocês terem ideia de como que funciona tudo isso. Tive sim um caso de uma adolescente de 12 anos, que a mãe trouxe porque ela não queria, foi na época da pandemia, quando a gente estava retornando, né? Então as aulas estavam voltando, ela não queria ir mais para a escola, de jeito nenhum, ficava muita parte do tempo isolada no quarto, e aí chorava bastante, mas não se abria com os pais, com a mãe, né? Então a mãe veio procurar ajuda. E fazendo esse diagnóstico, eu descobri que a menina já estava se cortando. Vocês sabem, né, o que significa isso? É automutilação. Então ela estava com tanta dor que ela não conseguia expressar, então ela se cortava, pernas, braços. Mas dentro do ambiente da casa, ela não tinha essa oportunidade de ela compartilhar a dor dela? Não, com ninguém. Não tinha ninguém para conversar, e ela fazia isso. Então ela estava sempre de blusa de manga comprida, calça comprida, e aí com o passar do tempo, criando esse vínculo, ela se abriu. Então foi aí que a gente... Na terapia. Foi aí que eu chamei os pais. Como é importante um tratamento, né? Muito. Porque aí chamei os pais, porque a gente não pode esconder uma coisa dessa, né? Ela aceitou, foi para o psiquiatra, entrou com medicação, porque poderia acontecer coisa pior, né? Sim. Vamos falar dessa questão da medicação na fase da infância e da adolescência, que é uma coisa bem delicada, né? Que momento você entende? Nesse caso, é um caso que a gente já sabe que precisa do acompanhamento psiquiátrico. E outros casos, que nós estamos falando da ansiedade, né, do transtorno da ansiedade. Você entende que também deve entrar com medicamento ou não? Olha, o medicamento só assim tem que entrar mesmo com medicamento a partir de que está impedindo a criança ou o adolescente de fazer alguma coisa. Tá mudando a rotina dele, ele não está conseguindo, mas eu indico até muito floral. Floral tem ajudado bastante. Eles respondem bem, respondem bem aos florais, então está sendo bem legal. Homeopatia também é bom? Homeopatia. Então, assim, começar por aí. Agora, se a gente perceber que não tem melhora, que a criança está se prejudicando, está deixando de fazer as coisas, aí é encaminhada para um psiquiatra e ter a medicação, né? Para ajudar. Tem uma pergunta aqui que fala como lidar com a ansiedade infantil, né? Com esses pais, como é que que eles lidam com essa situação, né? Quando a criança começa a dar esses indícios que você estava falando. Isso é muito importante também, porque às vezes, né, na correria do dia a dia, a gente acha que é bobeira, para de chorar, não tem nada. Então, assim, os pais devem acolher essa criança, escutar, ver o que está acontecendo e jamais, assim, desvalidar aquilo que ela está sentindo, né? Porque muitas vezes, ai, que bobeira, para de chorar, não tem motivo para chorar. Isso é muito ruim para a criança. Então, de jeito nenhum, não façam isso. Acolham, escutem a criança, deixa, né, que ela fale o que ela está sentindo. Porque só assim que a gente vai perceber que tem alguma coisa mesmo, né? Tá. Eu até tenho um outro caso para compartilhar aqui com vocês, que o casal vive muito conflito. Eu falo do casal porque eu trabalho muito com os relacionamentos familiares, né? E uma das adolescentes tinha mais dificuldade de expressar o que sentia. E o pai vinha com o estresse do trabalho e explodia em casa o tempo todo. Então, qualquer motivo, ele já gritava, xingava, culpava, né, os filhos por alguma coisa que não estava ok, em prol da insatisfação dele relacionada ao trabalho e a insatisfação dele com relação ao casamento. E acabava explodindo. O que aconteceu? Essa menina também começou a se cortar.
e os pais demoraram para perceber que isso estava acontecendo. E ela passava com uma psicopedagoga, e foi a psicopedagoga que percebeu que tinha uma coisa errada, porque o que acontece? A menina estava tendo dificuldade no aprendizado, mas eles achavam que era qualquer outro motivo e não esse motivo da ansiedade, né? Do emocional em si. E foi tão interessante que a partir do instante que os pais começaram a voltar a atenção para ela e cuidar, como você está falando, mudou. Pouquinho tempo ela tomou o medicamento, já recebeu alta. Porque as crianças precisam disso, né? As crianças e os adolescentes. Por mais que os adolescentes comecem a não querem muito que os pais ficam falando, né? Mas a gente precisa ter esse tempo com eles para dar essa atenção, para escutar um pouquinho, né, o que eles têm para dizer. Sim. E você acha que, no primeiro momento, seria interessante os pais conversarem com um psicólogo para entender como lidar com essa criança, ou já logo, de imediato, leva a criança para o tratamento? O primeiro encontro eu faço sempre com os pais, né? Então, eu converso um pouquinho para entender o que está acontecendo, o que vem acontecendo, né? Aí, depois que eu começo com a criança. Entendi. E aí, se necessário, eu vou marcando outros encontros com os pais também. Por isso que é importante a participação dos pais, dos dois. Sim. Porque muitas vezes o pai não aceita, ou a mãe não quer, só vem um. Então, aí é mais complicado. E tem uma frase bem comum, né? Que vem mais dos pais isso do que das mães. Para que gastar dinheiro com isso? Isso é besteira. Isso é besteira. Frescura. Isso. Mas quando o pai está falando isso, já significa que ele também tem os machucados internos lá e só está negando, não é isso? Com certeza. Então, aí fica mais difícil, né, para a gente trabalhar numa situação dessa. Sim. Aí tem que fazer todo um trabalho de compreensão e clareza para que esse pai ou que essa mãe entenda que isso é importante, né? Com certeza, isso é muito importante. Se você está assistindo aqui o nosso bate-papo e entende que outras pessoas podem acrescentar na vida delas, né, essa conversa, manda esse bate-papo para essa pessoa, mostre para ela que tem saídas para algumas coisas, ao invés de cada vez mais agravar. O que eu percebo é que as pessoas se acostumam com os problemas. Elas, inclusive, falam o tempo todo dos problemas. E, na verdade, eu entendo o problema como desafio. E se você tem um desafio na sua vida e se propõe a resolver, você vai cada vez mais tendo mais lucidez na sua vida. Até hoje eu estava conversando com a Ângela. A Ângela é uma outra profissional que trabalha aqui conosco, ela é da área de odontologia, e estávamos falando exatamente isso. Quanto maior a ignorância, maior o sofrimento. Mas não é a ignorância no aspecto cultural, é a ignorância no aspecto consciencial. Porque quando você tem mais consciência sobre as coisas, você vai perceber que aquele problema que você tem, ele apareceu ali porque aquela situação em si é uma situação nova. E às vezes a gente não conhece, né? Sim. Aquela situação. Por isso que precisamos de ajuda profissional. Porque se é uma situação nova, eu não tenho recurso para resolver aquilo, eu vou buscar ajuda de um profissional, né? Se eu tenho uma empresa que é saúde integrada, tem determinadas coisas que eu não conheço, eu vou buscar ajuda de um consultor, vou buscar ajuda de cursos para que eu compreenda aquilo e resolva. E é tão gostoso isso, gente, quando nós vamos resolvendo as coisas, ao invés de convivendo com elas, que a vida vai ficando cada vez mais suave, né? Sim, com certeza. Não precisa de separação, não precisa de briga, de conflito, é só dizer, peraí, vamos focar aqui que agora precisa mais atenção a esse ponto, né? Principalmente quando se trata das crianças, com né? certeza. E hoje com esse mundo, né, que todo mundo trabalha fora, é o dia todo, essa correria, as crianças ficam meio de lado, né? Que, aliás, uma dica aqui, não sei se você concorda, não deixe as crianças sozinhas, e muito menos, muito tempo nas mídias sociais. Isso é verdade. Que é uma das coisas que gera ansiedade, não é? Muito. Celular, joguinhos, essas coisas, muito tempo, gera demais. E aí eles vão se isolando cada vez mais, né? Porque eles só querem aquela rede social. Isso, então melhor ficar de... E outra, né? Tem muitos sites que a gente sabe aí que as crianças entram, que até teve aquela coisa de jogo, né? Da baleia azul, que isso gerou muita ansiedade. Eu ouvi falar, mas eu não me inteirei. Eram os desafios que eles propunham assim para as crianças, que chegavam até a morte. A criança até morria.
Então, a gente tem que ficar de olho, dar uma investigada, assim, olhar celular, olhar as mensagens. Sim. Porque muitos pais falam, mas eu vou invadir a privacidade do meu filho. Tem que invadir. Infelizmente, a gente tem que ficar de olho. Mas eu entendo que até a fase de infância e adolescência não tem essa história de não invadir a privacidade, não, né? Tem que olhar. Tá certo, você não vai ficar expondo essa criança ao ridículo, como muitos pais fazem, que a gente chama de bullying, né? Que é a criança começa a desenvolver a parte hormonal, ou começa a mudar, no caso dos meninos, a parte da fala, e os pais começam a expor as crianças, né? Então, isso realmente é invadir a privacidade da criança. Agora, cuidar da criança para que ela não entre neste universo das amizades inadequadas, não é isso? Ou deste movimento aí da internet, eu entendo isso como um ato de amor. Inclusive, esse caso que eu contei da menina de 12 anos, ela aprendeu com uma outra garota na internet a fazer isso. Foi onde ela aprendeu. Então, ela conheceu essa pessoa, né? Não conhecia presencialmente, mas virtualmente, e a menina falava que fazia e que ela parava de sofrer. Então, foi ensinando ela que ela tinha que fazer isso. Então, é perigoso, a gente tem que ficar de olho, sim. Como você disse, eu sei que a vida é corrida, né, das pessoas, mas uma vez que você escolheu ser pai e mãe, eu entendo que tem que ter um tempo, né? Exatamente. Escolhido ou não, gente, uma vez que isso está na tua vida, precisa, sim, ter esse tempo para cuidar deste filho, para ele se desenvolver dentro do que é o esperado, né? Uma pessoa saudável. Isso. Nossa, eu fiquei super feliz com o nosso bate-papo. A gente ficaria o dia todo aqui, né? Muito gostoso. Aí, duas psicólogas conversando, né? Só vai dar conversa até meia-noite. Mas gratidão por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi um prazer aqui o nosso bate-papo. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar no chat aí do próprio vídeo ou então no WhatsApp da Saúde Integrada, que vai ser um prazer, tanto a doutora quanto a mim, responder as suas perguntas, ok? Então, um grande beijo a todos vocês que estão aqui nos assistindo e gratidão por você estar aqui conosco. Gratidão. E como eu sempre digo, que a sua lucidez seja a sua mestria.